Olá, muito bom dia a todos os presentes aqui no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, aos ouvintes da Rádio CBN, leitores e internautas que nos acompanham pelo Popular Online. Começaríamos agora um debate entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia que disputam o segundo turno das eleições. No entanto, em razão da ausência do candidato Iris Rezende, o debate foi cancelado e transformado em entrevista com o candidato Vanderlan Cardoso. A coligação de Iris Rezende enviou a seguinte nota de agradecimento. Com extensa agenda nos últimos dias de campanha, a coordenação da coligação Experiência e Confiança decidiu declinar do convite para o candidato Iris Rezende, PMDB, participar do debate promovido pela Rádio CBN e Jornal Popular. A coligação agradece o convite e informa que Iris participará do debate promovido por outro veículo do Grupo Jaime Câmara, na TV Anhanguera, dia 28. A coligação ressalta que Iris sempre fez questão de prestigiar a CBN e o Popular e considera que ele esclareceu seus ouvintes e leitores sobre o projeto que defende para Goiânia ao participar de debate no primeiro turno de entrevistas na emissora, no primeiro e segundo turnos, além de sabatinas em o Popular também nos dois turnos. A coligação Experiência e Confiança reforça ainda a total disponibilidade de Iris em outras oportunidades. Atenciosamente, Agenor Mariano, Bruno Peixoto e José Nelto, coordenação da coligação Experiência e Confiança. A entrevista terá duração de 40 minutos, divididos em dois blocos de 20 minutos cada. No primeiro bloco, o candidato responderá a 6 perguntas feitas por jornalistas do Popular e da Rádio CBN com temas livres. No segundo, o candidato responderá a outras 6 perguntas feitas por jornalistas do Popular e da CBN Goiânia. Vamos dar início, então, ao primeiro bloco de jornalistas, que terão 1 minuto para formular as perguntas. E o candidato terá 2 minutos para responder. Começamos com a pergunta da jornalista Fabiana Pulcinelli, do Popular. Bom dia, candidato. Bom dia. O senhor levou ao ar pílulas na semana passada, começou a levar ao ar, pílulas que mostram Iris Rezende ao lado de Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2010. Claro, por conta do desgaste todo que o PT enfrenta hoje, o impeachment recente da Dilma. No entanto, em 2010, o senhor também tinha o apoio da presidente Dilma, na época era candidata. O senhor levou ao ar, no seu programa, um pedido de Dilma, uma mensagem de Dilma pedindo votos ao senhor. E no segundo turno fez articulações, participou das articulações, esteve lá com o presidente Lula para fechar esse apoio, essa união toda desse grupo no segundo turno. O senhor não acha que soa incoerente ou até hipocrisia o senhor utilizar isso contra a Iris agora? Bem, bom dia, Jacques Abrão. Quero agradecer à organização Jaime Câmara, o Grupo Jaime Câmara, por essa oportunidade. Respondendo a sua pergunta, Fabiana, não, de forma alguma. O que nós apresentamos ali não foi para denegrir a imagem do ex-presidente Lula nem da ex-presidente Dilma. Nós mostramos ali que o meu concorrente, ele não é parceiro de ninguém. Tanto foi para mostrar que ele colocou o senhor Paulo Garcia, que é o prefeito atual, e o abandonou na administração. Esse foi o intuito de mostrar, não foi para denegrir a imagem de ninguém, certo? Já que ele colocou, hoje o PMDB faz parte da administração atual, tem secretários na administração atual, e uma das principais pastas hoje, que é a pasta da saúde, um dos principais problemas que Goiânia tem, Elton, a saúde é preenchida esse cargo pelo PMDB e em outras secretarias também, de forma que ele usa o ex-parceiro dele, acusa a administração atual, coloca-se muitos defeitos na administração atual e abandonou. E em 2010, lá estava ele. Inclusive, eu estava lá naquele comício, hora nenhuma, eu sou de assumir as minhas responsabilidades. Você não viu hipótese alguma eu falar em algum programa eleitoral que quando o prefeito e senador Candedo não tive a parceria do governo federal na época que o presidente Lula foi presidente, na área de moradia, na área da educação, da saúde, ou seja, para resolver problema de água, de esgoto, nós tivemos essas parcerias. O intuito daquela pílula não foi para denegrir a imagem de ninguém, simplesmente mostrar que ele não é parceiro de ninguém.
A próxima pergunta agora é do jornalista Rafael Mesquita, da Rádio CBN Goiânia. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, com relação a esse segundo turno, o que mais se viu foram ataques pessoais do senhor contra o seu principal concorrente, Iris Rezende, e vice-versa. O senhor não acha que a população está sendo deixada um pouco de lado, já que as reais necessidades da cidade estão sendo pouco discutidas? 2 minutos, candidato. Rafael, eu discordo um pouco da pergunta, Rafael. Se você for observar, as nossas propostas estão chegando ao nosso eleitor. Tanto é, Rafael, o nosso candidato tinha proposta nenhuma, ele está copiando todas. As 8 regionais, hoje, para todos os lados que você vai em Goiânia, só se fala nas 8 regionais. Resolveu o problema da população ali na região, né? Quando a gente apresentou os polos de desenvolvimento, de tecnologia, como de tecnologia, de confecção, de artesanato, os distritos industriais, polo de tecnologia entre a região noroeste e a região norte, a população aceitou e aceitou muito bem. Então, o que nós estamos apresentando, regularização fundiária, por exemplo, ele teve 5 anos e 3 meses, só no último mandato dele, mais de 10 anos para regularizar os mais de 56 bairros de Goiânia, e não fez. Quando nós apresentamos e mostrando os bairros que vão receber as escrituras, a população vai receber a escritura, ele apresentou a mesma proposta, né? Nós viemos aí com a proposta de Wi-Fi nos terminais, nas praças, nos prédios públicos, dentro dos ônibus, apresentou a mesma proposta. Ou seja, eu não posso ser acusado de não estar apresentando proposta. Acho que nós estamos apresentando até bastante proposta. Agora, o que eu não posso é ficar calado com tantas acusações que a gente está recebendo. E nas pesquisas qualitativas, o próprio eleitor, ele cobrou isso. Olha, peraí, Vanderlan, você tem que dar resposta. O povo não quer candidato mole, não, porque até mesmo as inverdades que eles estão falando, indo buscar gente do próprio PMDB em senador Canedo, pessoas que não têm nada a ver, ou até que não tem nada a ver com a administração em senador Canedo, dar depoimentos contrários a nós temos que rebater isso, porque senão uma mentira falada várias vezes, ela se torna verdade. O eleitor não quer candidato mole nem candidato frouxo. Agora a próxima pergunta é do jornalista do Popular, Jarbas Rodrigues. Bom dia, Jacques. Bom dia, candidato Vanderlan. O senhor, dos principais candidatos à Prefeitura de Goiânia, vamos colocar assim, é o único que não colocou na sua chapa majoritária um policial. Os demais tinham delegados da Polícia Militar, né? Isso reflete uma menor preocupação com o tema da segurança pública e, se eleito, o senhor vai cobrar do governo estadual uma melhoria nessa área para a capital? Ô Jarbas, eu entendo que segurança pública não se faz dando mais armas para a população, armando a população, como é proposta do nosso adversário aí, através do seu vice. Não é colocando lá uma pessoa porque tem uma patente no peito que vai resolver o problema da segurança. Segurança pública se faz com ações, né? Primeiro, nós vamos fortalecer a nossa Guarda Civil Metropolitana com equipamentos, com a gestão bem planejada. Nós vamos buscar parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, fortalecer os conselhos de segurança. Nós vamos buscar parceria com o Judiciário, com o Ministério Público e também convocar a população para estar participando, né? Fora isso, Jarbas, nós temos a segurança preventiva, em que tanto o prefeito como o vice, que meu vice é um vice atuante, é um rapaz que em momento algum pode me representar, tem suas ideias, aliás, nos ajudou muito na elaboração do plano de governo, não passa vergonha na gente. Então o vice vai ser atuante. A segurança preventiva, nós vamos estar atuando. Esse sim é papel do prefeito, que é geração de emprego e renda, e nós vamos fazer através dos polos de desenvolvimento, os distritos industriais, as escolinhas de iniciação esportiva, investimento na saúde, na educação, melhorar as nossas praças, iluminar a nossa cidade. Isso é segurança preventiva. Eu não vou passar a obrigação do prefeito, que é a autoridade máxima no município, não é o governador e nem é o presidente da República. Eu vou buscar, sim, parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, com os empresários, quando nós temos um projeto aí que é para interligar as câmaras de monitoramento, aí sim, nós vamos ter mais de 4.000 homens e mulheres
fazendo a segurança de Goiânia, certo? É dessa forma que eu estou levando o projeto de segurança, não simplesmente escolhendo um que tem uma patente, que não vai resolver coisa nenhuma. Agora é a vez da Natália Lima, da Rádio CBN Goiânia. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Bom dia, Natália. Folha de pagamento de servidores, candidato, nós sabemos que ocupa grande parte do orçamento da administração ainda. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa semana o presidente da Comurg diz que precisa de pelo menos 3 mil servidores na companhia. Como tentar solucionar essa equação? Olha, a maioria das pessoas e de alguns candidatos sempre está citando o quê? Que o funcionário público é o grande problema, a folha é o grande problema. Nunca assume que a responsabilidade é por uma falta de gestão e falta de planejamento. Se nós tivéssemos investido aqui em geração de emprego e renda em Goiânia e não ter perdido tanta receita que Goiânia perdeu, Natália, nos últimos 16 anos, a folha de pagamento hoje não seria esse entrave que tanto falam, né? Agora, não precisa se contratar mais pessoas. Por quê? Através das 8 regionais que nós estamos propondo, nós vamos ter os trabalhadores da Prefeitura Municipal, inclusive da Comurg, trabalhando mais próximo da sua casa. Eles vão poder sair um pouco mais tarde e chegar um pouco mais cedo. Com isso, eles vão chegar no local de trabalho mais cedo. Mas, fora isso, o que a gente vê hoje é falta de equipamento para esses trabalhadores. Não adianta contratar, pagar e eles não ter ferramenta para trabalhar. Tendo ferramenta, ou seja, se é na Comurg, eles precisam de enxada, eles precisam de picareta, precisam de cal, precisa de motosserra, né? Precisa de máquinas, precisa de tratores. Tendo esse equipamento, você pode ter certeza que o serviço vai chegar mais rápido à nossa população. Então, é com um pouco de gestão, de planejamento, né? Comprando pelo preço, pelo menor preço, certo? Fiscalizando. E é isso que eu pretendo fazer. E isso vai ser feito, a melhoria na nossa arrecadação, ela vem da geração de emprego e renda. Porque tudo que nós falarmos aqui, que vai melhorar a saúde, que vai fazer isso, fazer aquilo, se não investirmos na recuperação do nosso poder aquisitivo, para que as pessoas tenham dinheiro para ir para o supermercado, para ir para o salão de beleza, para estar fazendo suas compras e movimentando o comércio, nada disso vai ser realizado. Eu acredito em desenvolvimento, uma cidade que cresça, que ela leva oportunidade para as pessoas quando tem emprego e renda. Na sequência desta entrevista com o Vanderlan Cardoso, quem pergunta é o jornalista do Popular, Caio Henrique. Bom dia, candidato. Bom dia, Caio. Bom, candidato, o senhor defendeu recentemente que a administração pública, o Estado em geral, deve ser laico. Mas no seu plano de governo tem algumas questões, por exemplo, como parcerias com entidades filantrópicas para a educação infantil e até para essa questão das drogas, que é um problema sério que existe na capital. Eu queria saber até que ponto dá para manter essa administração pública dessa maneira que o senhor diz, sem interferência religiosa. Em todos os pontos, Caio. Quando eu falo de entidades filantrópicas, eu não estou dizendo aqui que ela tem que ser evangélica, católica ou espírita, certo? Eu falo que as entidades filantrópicas podem ser em qualquer religião. A prefeitura ela tem que ser o órgão fiscalizador. Por exemplo, nós temos aí, reunir agora com o pessoal espíritas, que trabalha muito com ação social, com recuperação das pessoas que estão na rua, em casa de recuperação para viciados em álcool e drogas, né? Eu tenho e conheço desse trabalho, que eu já faço ele há mais de 30 anos, né? Com recuperação de dependentes. Tem os evangélicos que fazem esse trabalho muito bem. Nós temos aí parceria com os católicos. E isso foi feito no município que eu administrei. Ali eu não procurava saber, olha, a sua casa de recuperação, ela é o quê? Ela é espírita, católica, evangélica, ou isso, aquilo? Não. Ou qual partido que você milita, ou qual é a sua cor. Não tinha nada disso, né? Sendo eleito, eu vou ser prefeito de Goiânia de todos, inclusive até aqueles que não professam nenhuma fé. E tem pessoas que não professam nenhuma fé. Eu não misturo as coisas, né? Eu tenho a minha fé, mas eu não fico aí procurando isso aqui ou ficar entrando em embate religioso quando o embate que nós temos hoje, ele é político. Político. Tem pessoas que levam para essa questão religiosa. Não, mas o embate hoje é político e graças a Deus eu me dou bem com todos, independente de que religião seja. As escolinhas, aliás, as células culturais
do município de Senador Canedo, quando não tinha estrutura nenhuma, começou dentro das salas da Igreja Católica, cedida pelo padre na Igreja Católica. Foi ali que começou os cursos de pintura, de instrumentos musicais. Eu pretendo fazer a mesma coisa aqui, usar a maioria desses espaços que tem nas igrejas aí, ocupando durante o período que eles não estiverem ocupando, fazendo parcerias com a Prefeitura. Chegou a vez de Luiz Geraldo, da Rádio CBN Goiânia. Bom dia, Jackson, candidato, ouvintes da CBN e também internautas. Candidato, quando saiu o resultado do primeiro para o segundo turno, que o senhor e Iris Rezende iam disputar esse segundo turno, o senhor deu uma declaração onde dizia que tinha apresentado até então 10% das suas propostas, que muito ainda viria. Quais são essas propostas? Por que o senhor não apresentou essas propostas no segundo turno e por que o senhor decidiu mudar a sua atuação, tanto na apresentação das pílulas como do programa, e partiu para os ataques contra o outro candidato? Luiz Geraldo, nós respondemos, Luiz Geraldo, aos ataques infundados que estavam sendo feitos a nós. Não partiu para ataque dele, não. Mostramos algumas realidades que estavam mentindo muito. Aliás, nosso candidato mente muito. Vai lá, desiste, faz por escrito, agora está afirmando aí que vai ficar os 4 anos, entendeu? Quando nós sabemos que ele está em campanha, é para o governo do Estado, não é para a Prefeitura. Sugeria até esses dias, num debate, que ele trouxesse, era o vice para debater as ideias. Agora, com relação às propostas, Luiz Geraldo, se você for observar o que nós apresentamos no segundo turno, por exemplo, nós apresentamos aí o polo de tecnologia, explicando muito bem, inclusive, aonde é a região que ele vai ser e com a população que vai ser beneficiada. Nós apresentamos aí o Wi-Fi, certo? Foi uma das propostas, complemento que nós tínhamos na área de tecnologia. Foi apresentado, está sendo copiado. A regularização fundiária, explicando bem ela como é que vai ser, quantas famílias vão ser beneficiadas que vai receber a escritura, bairro por bairro, e quantas escrituras faltam ser entregadas. Isso aí nós mostramos. Então, nós apresentamos, inclusive, algumas propostas que tinham sido apresentadas até no primeiro turno, mas com mais detalhes, inclusive na área da saúde. Várias propostas que não foram apresentadas na área da saúde, nós apresentamos agora um complemento, como, por exemplo, as cirurgias eletivas. Nós não tínhamos apresentado porque não dava tempo no primeiro turno, era só 3 minutos. E nós apresentamos agora, em um ano, em parceria com o governo do Estado aí, usar a estrutura do UGOL, certo? Para acabar com essas filas das pessoas que estão esperando cirurgias eletivas aí há anos, entendeu? Então, nós temos apresentado propostas assim. Agora, o que eu não posso me calar, Luiz, em hipótese alguma, até mesmo porque, tem um ditado que o goiano fala muito, eu não sou filho de pai assustado para sair correndo quando eles chegam falando em verdades. Eu tenho que dar a resposta sim. O povo me cobrou isso, das respostas que eles estão nos acusando. E assim, encerramos o primeiro bloco da entrevista com o candidato Vanderlan Cardoso, promovido pelo Popular e CBN Goiânia. Vamos a um breve intervalo e já estaremos de volta. Começamos agora o segundo bloco. Lembramos que o candidato Iris Rezende não compareceu ao debate programado e, por isso, ele foi transformado em entrevista com o candidato Vanderlan Cardoso. As perguntas serão feitas agora por jornalistas do Jornal O Popular e da Rádio CBN Goiânia. Cada jornalista terá 1 minuto para formular a sua pergunta e o candidato terá 2 minutos para responder. Ao final do bloco, o candidato Vanderlan terá 1 minuto para suas considerações finais. Começamos agora com a pergunta do jornalista Caio Henrique, do Popular. Candidato, diante dessas intensas trocas de farpas que estão acontecendo entre o senhor e o candidato Iris Rezende nesse segundo turno, algumas questões da cidade estão ficando um pouco de lado, como, por exemplo, o meio ambiente, onde não teve uma discussão de tantas propostas quanto se espera. Eu queria saber se o senhor tem algum projeto, se o senhor pensou alguma coisa para auxiliar, por exemplo, na despoluição dos rios da capital, que estão numa situação muito difícil. O Caio, sim, nós pensamos, inclusive, já em alguns debates já foi apresentado as nossas propostas e até mesmo entrevista com relação ao meio ambiente, né? Nós temos aí um mecanismo que é de fiscalização, de controle, de orientação e também de educação, que é a AMA, só que não está tendo
uma ação efetiva. Para você ter uma ideia, tem quase 9 mil processos parados para análise. Você pode notar também, né, que Goiânia, os nossos mananciais, as nossas nascentes, elas não estão sendo devidamente monitoradas pelo órgão de controle, no caso aí, a AMA. E algumas construções foram liberadas próximas a essas nascentes e sufocando as nossas nascentes. O que nós vamos fazer no nosso projeto? É dar condição mesmo para a AMA, já que ela tem poder até de polícia, para que ela faça essa fiscalização. Um dos projetos inovadores que nós estamos apresentando, ele vem também de encontro com o meio ambiente, que é o polo tecnológico da região noroeste e da região norte, naquelas duas regiões, que vai ser ali próximo, cara, da Universidade Federal de Goiás e o Orlando de Moraes, naquela região, em uma passagem que vai ter ali, interligando ao Estrela d'Alva na região noroeste. Esse projeto do polo tecnológico, ele vai junto para recuperar aquelas nascentes, né? Todas elas. Então, o polo tecnológico é para isso, a questão do meio ambiente, preocupado com o meio ambiente. E também ali a nossa estação de tratamento de esgoto da região norte. Ali, aquela região inteira ali, ela está sendo comprometida, aquele mau cheiro terrível. Vou fazer ação junto ao governo do estado, junto à Saneago, para que nós mudarmos aquele sistema de tratamento de esgoto, como, por exemplo, o sistema mais moderno, um sistema por bactérias, que não dá aquele mau cheiro terrível. E isso, Caio, eu entendo um pouco do que eu estou falando. Aliás, entendo bastante do que eu estou falando. Todas essas são ações para o meio ambiente. Na sequência da entrevista, quem pergunta é Luiz Geraldo, da Rádio CBN Goiânia. Candidato, respondendo a uma pergunta anterior, o senhor falou sobre câmaras de segurança e citou um número. Quando se fala em educação, sobre CMEI, sempre se citam números. X CMEI serão construídos. Sempre que se fala em outros assuntos, normalmente se tem números. Qual é a base? Que pesquisa foi feita, que avaliação foi feita, que pesquisa técnica foi feita para se chegar? Goiânia precisa de tantas câmeras. O senhor ouviu quem? De onde surgiu esse projeto? Ele é apenas da cabeça do senhor? Não, Luiz Geraldo. Primeiro que no nosso projeto de Goiânia precisa de X câmeras, nós não apresentamos números de câmeras. Nós dissemos que nós vamos ter câmeras de vídeo monitoramento interligado, inclusive é uma das propostas do Francisco Júnior, que foi cedido para nós, a interligação dessas câmeras com a iniciativa privada, certo? Para nós, e já existe hoje software para isso. Foi eu digo até um dos presentes que foi passado para a nossa campanha, uma ideia espetacular dele. Nós tínhamos só as câmeras e foi colocado esse projeto. Então não existe essa questão de apresentar os números, nós vamos fazer com que nos pontos estratégicos tenham as câmeras. E como a iniciativa privada hoje existe aqui milhares de câmeras, nós queremos fazer essa interligação. Com relação aos CMEIs, eu sempre digo o seguinte, olha, há um déficit de vaga aqui entre 7 mil a 10 mil. Esses números eles não estão muito confusos, porque quem tem que apresentar é a própria prefeitura e esses números são confusos. O que nós estamos apresentando é o seguinte, nós vamos terminar os CMEIs que estão em construção, alguns que estão parados por problemas burocráticos, como empresas que quebraram, não tiveram condições de terminar. E, paralelo a isso, o que nós vamos fazer? Imediatamente, porque essas vagas é para ontem, não pode esperar creches ficarem prontas, entendeu? É a médio e longo prazo isso. Nós vamos fazer parcerias com as entidades filantrópicas, aumentando o número de vagas disponíveis para os pais e as mães, né? Então, esse é o nosso projeto. Eu não saio citando números aleatoriamente sem ter conhecimento, não. De forma alguma, eu não faço isso. Eu sempre apresento metas, né? Eu gosto de perseguir metas. Então, nós temos meta. O que é? Acabar com o déficit de crianças fora dos CMEIs. Para que isso aconteça o mais rápido possível, o caminho hoje mais próximo é a parceria com as entidades filantrópicas. E a próxima pergunta será feita por Jarbas Rodrigues, jornalista do Jornal O Popular. Candidato, a mobilidade foi um dos temas mais debatidos nessa campanha este ano, como tem sido nas últimas campanhas para a Prefeitura de Goiânia. Mas o foco tem sido principalmente a questão do transporte público, corredores exclusivos, ciclovias, né? Agora, a questão do trânsito mesmo, que é um problema na nossa cidade, alguns trechos, alguns bairros da nossa cidade chega a ser um caos. O que o senhor sugere para solucionar esse problema na nossa capital?
Jarbas, nós temos várias frentes de trabalho para isso, né? As propostas nossas. Uma delas é intensificar a parceria com o governo do Estado na construção de mais alguns viadutos, já que o Estado construiu 5 viadutos, mais do que a administração atual do Paulo e do Íris juntos, né? Então, construir alguns viadutos em alguns pontos de estrangulamento, certo? Para ajudar a resolver. Outra coisa, Jarbas, que nós estamos apresentando, além dos corredores exclusivos, sempre estudando bastante com técnicos, né, ouvindo a população, os interessados, os corredores, onde puder ser pela direita, a direita, onde tiver que ser pela esquerda, a esquerda. Mas um projeto que eu julgo fundamental são as regionais e os polos de desenvolvimento. Através de firmarmos as pessoas trabalhando na sua própria região, Jarbas, nós já vamos diminuir muito esse fluxo de carro para a região central ou de um lado para o outro. Né? Por quê? Porque as pessoas vão ter o trabalho próximo da sua casa, vai ter o comércio forte ali, com o comércio forte chegam os grandes empreendimentos como shoppings, vai chegando para as regiões, aliás, hoje quase todas as regiões já estão com seus shoppings, então com isso já vai ajudando no trânsito, mas um trânsito bem estudado, um trânsito educativo, certo? Se nós investirmos na educação do trânsito, ou no tripé do trânsito, né, engenharia, na educação e no equipamento, hoje as faixas aí praticamente todas elas estão sumidas, né? Uma melhor sinalização, fazer um trabalho também nas escolas, levar para as escolas, né, a educação do trânsito, ter um trânsito mais educativo. Isso se faz usando a imprensa, com campanhas educativas. Com isso nós vamos melhorando sim essa trafegabilidade, né? Eu viajei, fui em Campinas, São Paulo, fui em Medellín, na Colômbia, e fui em outras cidades que tinham o mesmo problema, ou pior do que aqui a nossa capital, buscar soluções para se adaptar na nossa capital. E nós vamos conseguir fazer isso. Agora é a vez da pergunta de Natália Lima, da Rádio CBN Goiânia. Candidato, como o senhor pretende ocupar os espaços públicos? Eu falo em praças, parques, não somente da região central, mas também da periferia da cidade. Quais são os projetos relacionados a essa questão? Olha, os espaços públicos é o que a população tem, ou para ir para uma praça, levar as crianças para um parquinho, né, bem, com uma iluminação boa, com parques, entendeu? A população tem que ter esse mecanismo. Agora, por exemplo, o centro da cidade, que está abandonado, né? Vamos fazer aí um espaço cultural nos finais de semana, trazer eventos para o centro, vamos levar células culturais para as regiões de Goiânia, né? Ou seja, para essas regionais, vamos ter a célula cultural, vamos ter os festivais, levar os festivais aí para todas essas regiões, vamos ocupar esses espaços, em vez de estar sendo ocupados aí por pessoas mal intencionadas, ou por traficantes, ou por ladrões, né? Até mesmo por ladrões. Então vamos ocupar, trazer ali, né, nesses espaços aí, gerar emprego e renda, porque através desses festivais, através de uma melhor movimentação nas praças, vai chegando também as pessoas que vêm vender ali o artesanato, que vêm com as suas barracas de comida, e assim por diante. Então ocupar esses espaços com a cultura, com o esporte, com o lazer, nós temos aí como prioridade para isso, né? Nós temos as escolinhas de iniciação esportiva, nesses espaços pode ter ali as quadras, fazer parceria com essas pessoas que investem no esporte, que investem na cultura, no lazer, chamar as entidades e os empresários para estar participando efetivamente desses projetos. O cultural, um projeto também na área do turismo, né? Já que Goiânia ficou deixado de lado aí, trazer, né, mais turistas para Goiânia. Isso aí nós podemos fazer também um projeto que nós não apresentamos, mas que está no plano, que é o Bioparque Metropolitano de Goiânia. Aproveitar melhor o que nós temos de bom aqui, que vai ser feito ali, caso sejamos eleitos, ali no Parque Ferreira Altamiro Pacheco. Fabiana Pulcinelli, do Jornal Popular, faz a próxima pergunta ao candidato Vanderlan Cardoso. Candidato, o debate sobre IPTU gerou muitos desgastes na Câmara na atual gestão. O prefeito foi derrotado 2 vezes, o prefeito Paulo Garcia, na tentativa de aumento ou de mudança no cálculo. Há uma indignação da população com o último aumento que houve. Inclusive, vários dos vereadores que não conseguiram se reeleger sofreram desgaste justamente por conta dessa votação.
Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito de IPTU, o senhor é favorável ao aumento já no ano que vem ou na mudança do cálculo? E hoje eu ouvi uma pílula do senhor dizendo que vai devolver o dinheiro que foi pago agora por esse IPTU extra aí que a Prefeitura passou a cobrar. Esse dinheiro vai ser gasto já nesse exercício, quer dizer, o senhor vai ter que buscar esses recursos no ano que vem, caso seja eleito, para devolver esse dinheiro. Então, é abrir mão de receita, até agora há pouco o senhor citou perdas frequentes de receita na Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura tem uma dificuldade grande financeira, então eu quero saber, em dois aspectos, se o senhor pensa em mudar o cálculo do IPTU e aumentá-lo no ano que vem, na próxima gestão, e como é que vai fazer para devolver esse dinheiro? Não é irresponsabilidade pensar em devolver esse dinheiro a essa altura? Fabiana, eu acho que irresponsabilidade foi a forma que cobraram esse imposto. É um imposto que você está falando, é o do puxadinho. Foto aérea vai lá, tira, e foram vários casos de pessoas que tinha ali uma tenda, o aviãozinho passou ali, o drone, sei lá como é que chama aqui, né, o drone, passou em frente, tirou uma foto, o cara vai lá, triplicou o IPTU dele, né? E a população, Fabiana, e com experiência própria, Fabiana, a população ela tem o maior prazer de pagar seu imposto quando os benefícios chegam, quando a educação está funcionando, quando a segurança está funcionando, quando nós temos aí as praças iluminadas, quando tem geração de emprego e renda, quando o povo está satisfeito porque tem um emprego, tem a qualificação profissional, o povo faz questão de pagar. O imposto tem que ser justo, nem de mais e nem de menos, é um imposto justo. Eu sou favorável a isso. Agora, o que não pode, a Goiânia perdendo receita, né, em todos esses anos, dos últimos 20 anos praticamente, perdendo receitas, e simplesmente para recuperar, para dar conta das obrigações, aumentar IPTU, não é por aí. O que nós temos que fazer é investir lá na raiz do problema. O que é o abandono das nossas receitas, quando deixou lá atrás a política, né, e se implantou em Goiânia, uma política equivocada, simplesmente de ser serviços, que é muito bom, certo? Mas a indústria, os nossos polos, como volta a falar, a confecção que gera 100 mil empregos em Goiânia. Se nós tivéssemos os nossos polos e tivesse investido, por exemplo, na Feira RIP, na 44, Bernardo Saião e tantos outros polos de comercialização, dando condições para essas pessoas e divulgando lá fora, nós teríamos aí hoje 200 mil pessoas só na área da confecção, tranquilamente, em Goiânia. Vamos recuperar a receita para deixar essa pressão violenta que está hoje em cima do IPTU. Qualquer coisa vai em cima do IPTU. Foi o puxadinho agora, certo? Daqui a pouco vai ser o quê? Um pé de manga, um pé de abacate, né? Não é por aí, gente, está errado. Candidato, fechando a entrevista, quem pergunta agora é Rafael Mesquita, da Rádio CBN. Candidato, segundo a última pesquisa Serpes o Popular, o senhor teve uma queda de 7% desde o início da campanha no segundo turno. E, coincidência ou não, foi justamente no período em que o seu concorrente Iris Rezende mais associou a sua imagem ao do governador Marconi Perillo. O senhor acha que isso foi decisivo para a sua queda? Não, primeiramente, já que você tocou o assunto de pesquisas, eu vou comentar as pesquisas que mais acertaram no primeiro turno, que foi a pesquisa Veritá e a pesquisa Groupon. Na pesquisa Veritá, nós estamos com 50,1. Na pesquisa Groupon, estávamos com 3 pontos atrás. E nós temos as nossas pesquisas internas. E se você for comparar a pesquisa, nós terminamos com 31,8, se eu não me engano, certo? O adversário com 41, certo? Para nós chegarmos em 50%, nós crescemos o quê? 18 pontos. Enquanto que o adversário terminou com 41 e está com 49, 50%, vamos supor que seja 50%, ele cresceu o quê? 9 pontos. Ué, então a estratégia deles de ficar batendo no governador, sendo que ele não é candidato, certo? E interessante, eu quero ver como é que ele vai resolver os problemas que ele está falando para a Goiânia como segurança se não tiver o apoio do governador. Ontem mesmo, no Jornal Popular, do Grupo Jaime Câmara, os prefeitos do PMDB que foram eleitos agora já disse que vai procurar o governador para ajudar a resolver o problema dos seus municípios. O prefeito Maguito Vilela aqui de Aparecida de Goiânia, ele não entrou em política raivosa, está aí, elegeu o candidato dele no primeiro turno, certo? Então essa questão de estar governando Goiânia nos últimos 16 anos com raiva, com rancor, só tem prejudicado Goiânia. Certo? Então, esse crescimento que nós tivemos de 18 pontos, enquanto ele cresceu 9, eu sou bom de conta.
Essa conta que você está falando não bate, cara, certo? Eu respeito todo instituto de pesquisa, cada um tem sua metodologia, mas o CERP foi o que mais errou junto com o IBOP no primeiro turno. Foi o que mais errou, certo? Então eu vou por pesquisa e vou pelas nossas que nós temos internas, gente. As pesquisas internas nossas hoje é empate técnico e vai ser decidido domingo agora. O eleitor ele vai poder escolher entre um projeto arcaico, um projeto velho, um projeto que fala só lá atrás, mas, e diz que vai resolver isso, resolver aquilo, não fala como. Eu apresento as nossas propostas e digo da onde, como é que nós vamos resolver, certo? E assim, chegamos ao fim da entrevista realizada pelo Jornal Popular e pela Rádio CBN Goiânia com o candidato Vanderlan Cardoso, que agora terá 1 minuto para suas considerações finais. Bem, primeiro, Jacques, quero te agradecer a condução desse debate. Infelizmente, eleitor, infelizmente, o adversário não veio. Que oportunidade que ele perdeu aqui hoje em estar falando dos seus projetos. Ele podia pelo menos falar assim, como é que vai resolver o problema da arrecadação de Goiânia, que só anda caindo, sem ter geração de emprego e renda. Podia estar falando aqui como é que vai resolver o problema da saúde, da regularização fundiária, que ele teve 5 anos, aliás, 10 anos nas suas administrações e não entregou as escrituras para a população. Então, falar aqui, debater conosco. Eu apresento, eu não fugi de nenhum debate, estou preparado para governar Goiânia, andei foi 1 ano por essa cidade, tem 20 anos que eu moro aqui, eu conheço já os problemas de Goiânia e são muitos. Eu estou preparado para governar Goiânia. Para isso, para tudo que eu apresentei, tudo que eu falei aqui e respondi aos jornalistas, né, eu preciso do seu apoio e do seu voto. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até domingo. Agradeço ao candidato Vanderlan Cardoso, agradeço também aos colegas jornalistas do Popular e da Rádio CBN. Um bom dia a todos.